derrama sobre mim. Quero ouvir vocês. Teu Espírito, Senhor, vou preencher teu coração. Te faço forte e fiel, um servo meu. Mais uma vez, bem bonito, solta a sua voz. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim meu Espírito, Senhor. Teu Espírito em mim, Senhor, vem preencher meu coração. Te faço forte e fiel, um servo meu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou gratidão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Pode haver uma covardia maior de me colocar para pregar depois da missa do Monsenhor Jonas. A festa já terminou. A festa já terminou. Eu só quero fazer aqueles últimos recados depois que a festa termina, sabe? Dizer que você é bem-vindo, que você deverá voltar novamente. Tua mão desceu. Que essa mão de Deus vai nos acompanhar, por onde a gente for. E me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de... Deu-me um coração adorador. Monsenhor Jonas disse uma frase que ainda está repercutindo dentro de mim. Que às vezes nós escutamos muita coisa pela vida, mas algumas palavras repercutem mais que outras. Talvez porque estejam banhadas pela verdade pessoal que nos dá autoridade de dizer o que a gente diz, e até mesmo o dom do convencimento, que às vezes nós escutamos discursos imensos que não nos dizem nada, e de repente você escuta uma frase que tem o poder de ser uma lança que penetra o nosso coração, o nosso entendimento, e nos fecunda com uma verdade que não para de crescer. Às vezes nós escutamos alguma coisa que tem um poder de nos semear de muitas outras realidades, como se aquela pequena, original, se desdobrasse em muitas outras. Esse é o poder da palavra bendita, de uma palavra que tem o poder de semear os corações que a escutam. Monsenhor Jonas disse assim: eu ainda não sou o homem que Deus quer, mas já não sou mais o homem que eu era. Houve um distanciamento, houve uma travessia. E ele ainda fez, de maneira muito simples, uma exemplificação filosófica. Aristóteles, um dos pais da filosofia, ele diz que toda vez que nós temos uma realidade pequena, por exemplo, nós temos uma semente, ele usou esse exemplo, o Senhor Jonas usou esse exemplo, ali você tem a potência da árvore, Aristóteles dizia. Mas essa potência que está toda dentro daquela semente não se torna árvore se nós não damos a ela a situação favorável para vir a ser. Na filosofia nós usamos essa expressão elegante, vir a ser. Vamos falar para você aprender também? Eu estou num processo de vir a ser. Aí você fala e sai assim, todo orgulhoso. Está filosoficamente amparado para dizer que você está em obras. Aquilo que nós dizíamos.
Aquilo que nós dizíamos na missa de ontem, quando nós falávamos que o batismo não é uma realidade terminada em nós. Eu estou em processo de batizar-me. Porque se eu não fizer as abluções diárias, sabe o que é a ablução? Vocês viram aqui no Shabá os judeus lavando as mãos? Você viu que tem umas bacias bonitas que eles fazem aquele ritual? Aquilo ali chamam de ablução. É quando você joga água sobre as mãos, sobre o rosto, para dar um significado simbólico de uma purificação que você espera ser dentro de você. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Nós lá em Minas, nós temos uma vida muito simples, onde eu nasci sobretudo. Eu cresci vendo mulheres costurando, bordando, ofícios cada vez mais difíceis entre nós, né? Nós estamos cada vez mais práticos, a gente vai comprar roupa pronta, a gente nem tem paciência mais de comprar aquela revista que você comprava desse tamanho, escolher o modelo, ir lá na Geralda ver se ela pode fazer para o casamento da Berenice, uns 2 meses depois, você vai, você compra o molde, lembra que você comprava o molde? Pois é. Observando as mulheres lá de Minas Gerais, com seus bordados, com suas costuras, eu comecei a perceber, um tempo depois, é claro, porque na hora que você vê, você não consegue fazer a interpretação de fato, do fato como você pode fazer depois com a experiência do distanciamento. Na filosofia também a gente aprende que quanto mais você quiser compreender uma determinada realidade, faça um distanciamento, que isso favorece você ver com mais amplitude. Você não vê o ponto miudinho só do problema, da realidade. Você amplia à medida que você se distancia dela. Eu pude entender, depois de muito tempo passado, que aquele bordado que as mulheres realizavam nos panos trazia um benefício ao seu jeito de ser mulher. Porque tem que ter paciência. Pode-se bordar com pressa? Não. Pode-se fazer trabalhos artesanais na correria? Não. Nós tínhamos uma delicadeza, uma oportunidade de construir dentro de nós uma delicadeza que nascia das mulheres. Porque a gente não bordava, mas a gente observava como se bordava. E a gente podia fazer daquela leitura, sabe, a gente podia olhar para aquele processo de bordar no pano, alguma coisa que se bordava mesmo era dentro da alma. As linhas, os linhos, atingiam realidades muito mais profundas do que os nossos olhos podiam ver. Aí, minha gente, a gente vai descobrindo aos poucos que a melhor professora que nós podemos ter na vida é ela mesma. Essa senhora, que às vezes nos sorri, que às vezes nos olha de cara feia, que às vezes nos educa com muita dureza, que às vezes nos põe no colo, nos aconchega. A vida é a nossa mestra. É a realidade mais espiritual que nós podemos experimentar, é a vida. É por isso que eu tenho tanta preocupação, sabe, nós padres, nós com o nosso discurso religioso, separar o sagrado do profano. É tão perigoso quando a gente faz essa separação sem mostrar os possíveis caminhos que existem entre eles. É tão perigoso quando nós não somos capazes de perceber a espiritualidade do mundo. E quando eu falo mundo, aquilo que está na ordem, aquilo que foi criado. Ontem nós dizíamos na missa, a missão específica do Pai é criar, a missão específica do Filho é salvar, a missão específica do Espírito é santificar, é envolver toda a criação num processo de recriação constante. Todos os dias nós fazemos diariamente os movimentos de vida e morte, é isso que nos mantém em pé. Se você observar-se, eu tenho pregado muito sobre isso, tenho falado muito porque isso me inquieta. O nosso jeito moderno de ser, muito cheio de pressas, pouco afeitos aos processos artesanais, nos retiraram a capacidade de perceber quem somos. A gente não presta atenção nem no nosso funcionamento. Você faz com o seu corpo um verdadeiro absurdo.
Você se entope de feijoada e vai dormir à noite. O pobre do fígado trabalha a noite inteira quando seria a hora dele descansar. Eu acho que se um dia a gente tiver um encontro pessoal com o fígado, mas nós vamos ouvir tanto desaforo dele. Ele vai nos falar tantas verdades. Seu rim, se você descuida da água, você está causando um prejuízo ao seu funcionamento renal. Se você não presta atenção no que você ingere quando você vai se alimentar, porque eu sempre digo isso, a alimentação não pode ser apenas pelo sabor, tem que ser, sobretudo, pela nutrição. Vez em quando a gente tem o direito, sim, de abrir um pouco a exceção, e hoje nós vamos comer só pelo prazer. Mas no nosso dia a dia, nós deveríamos ser disciplinados para comer de maneira nutritiva, a manter a saúde do corpo, que nós acreditamos ser o templo do Espírito. Volto. A gente está desconhecendo o nosso funcionamento. E a gente, muitas vezes, é alheio a quem a gente é. A gente desconsidera quem nós somos, como é que nós funcionamos, como é que pode fazer para dar certo. Não tem fórmula mágica, mas a ciência nos entrega o tempo todo a oportunidade de conhecer uma maneira de funcionar com mais saúde. Queima 4.500 metros de nicotina por mês. Aí faz uma novena pedindo saúde. Ah, que oração bem feita. Como se Deus pudesse nos livrar daquilo que é natural em nós. E isso é espiritual. Olhar para a saúde que o seu corpo carece é espiritual. É você permitir que o Pai continue te recriando. Eu, ao me alimentar corretamente, eu permito a Deus que recrie o mundo a partir de mim. Eu vou acordar mais saudável pelas escolhas saudáveis que eu fiz. Eu não estou aqui retirando a possibilidade dos incidentes, de repente a gente adoecer por uma causa que não foi culpa nossa. Não estou retirando isso, não. Eu estou só dizendo que nós devemos cercar naquilo que nós podemos. Que nós devemos observar o artesanato do nosso corpo, porque é neste corpo que nós fazemos a vida espiritual ser possível. Eu, de vez em quando, eu falo para mim, hoje eu vou levar a minha alma para passear. Aí vou ao teatro, vou assistir um concerto de música que fale ao meu coração, vou participar de um rito mais demorado, mais elaborado, porque a minha alma precisa disso. Vou levar minha alma para passear, vou levar para fazer uma oração naquele grupo que eu sei que tem uma palavra especial, mas sei viver o meu dia a dia, lá onde a minha alma se alimenta daquela mesmice, é igual comer arroz com feijão todos os dias. A alma perece, desculpe-me, o corpo precisa levar o tempo todo essa alma para passear. Eu não estou fazendo a cisão entre corpo e alma. Eu assumo a unidade dessa alma diariamente com o meu corpo, mas eu sei que são duas realidades com necessidades diferentes. E que eu preciso cuidar diariamente do território físico que eu sou, para que eu tenha condições de viver aquilo que o Evangelho me convida, ser um território sagrado, onde Deus tem a oportunidade de agir em mim, através de mim, e ser um testemunho vivo a partir das escolhas que eu faço. Sempre que nós vamos vivendo um descuido disso, a gente adoece. Pode observar. Você descuidou da sua alimentação, você descuidou da sua saúde, do seu descanso, o corpo começa a pedir arrego. Se a gente não obedece o funcionamento artesanal, bem feito, como se fosse uma engrenagenzinha perfeitinha. Os médicos que estão aqui, eu tinha um monte de médico na minha peregrinação. Eles sabem melhor do que nós, e a gente pode aprender com eles. É impressionante como o funcionamento do corpo obedece a uma inteligência, como o corpo é portado de uma inteligência natural que vai nos conduzindo ao conhecimento deste Pai Criador. Observe o seu corpo e você retorna a Gênesis, mesmo sem ser um exegeta.
mesmo sem ter um estudo científico da Sagrada Escritura. Observe o funcionamento do seu corpo e você terá lá, Gênesis 1. Você vai compreender o processo criativo de Deus manifestado em nós. Você que é pai e mãe, quem aqui é pai e mãe? Você já viu Deus de frente? Já? Alguma vez? Já? Não? Viu? Quando você colocou aquele menino no colo, todo ensanguentado, feio, com a cara de joelho, porque dizer que recém-nascido é bonito é a maior mentira que nós podemos. Nossa, que menino lindo! Que coisa linda! Não. É lindo porque a gente ama. Leva um tempo para ficar bonito, e outros não chegam nem lá. Aí a gente vai correr atrás da boniteza da alma. Mas a beleza daquele filho é uma oportunidade que você tem de contemplar. Tiago foi pai, sabe o que eu estou falando. A vida da gente muda. Quando você tem a oportunidade de segurar uma criatura frágil que está condensando todas as possibilidades do Pai Criador. É a obra criadora. É Deus visitando o mundo a partir da recriação. Onde existir um ser vivo nascendo, ali Deus está criando de novo. Ali Deus está salvando de novo em seu Filho e está santificando o mundo com seu Espírito. Portanto, minha gente, a experiência mais sagrada e religiosa que um ser humano pode viver, experimentar, é viver bem. É você ficar atento ao artesanato do cotidiano. E a gente tem uma passagem bíblica em que nós temos um homem muito religioso que chega diante de Jesus um pouco cansado da vida que levava. Vocês conhecem o homem, é o tal de Nicodemos, filho de Nicodeia. Não é? Nicodeia, a mãe dele? Pode ser, porque a gente não sabe o nome dela, o nome da velha a gente põe Nicodeia. O Léo não dizia que Zaqueu, a mãe dele era Zaqueia? Não, era a esposa, né, Zaqueia. Então, tudo que rima com Eia fica nome parecido com os nomes que tem aqui. Nicodemos era um homem, era um fariseu. Isso significa que ele tinha uma autoridade no meio dos judeus. Era um homem notável, pela função que desempenhava dentro do templo. A gente sabe, e é bom, por isso nós temos guias culturais que trazem a gente a Israel, a Palestina, e nos ensina que aqui não existe diferença, quase que não se separa a religião da vida. Quem é importante? É quem tem uma prática religiosa admirável. Quem é importante para o judeu? É aquele que observa a Torá, é aquele que amarra a lei nos seus rins, é aquele que vive os costumes. Agora, e alguns grupos, eles são tão radicais em prestar atenção nisso, que se não tem uma origem judeu, o judeu nunca se torna. Algumas facções já podem abrir a possibilidade de você se tornar judeu mediante uma conversão e um processo que deve durar uns 300 anos até você ser assumido pela comunidade. Não sei quanto tempo dura. Tem que trazer os pais, acompanhados de seus avós e os documentos para poder ser aceito. Enfim. O judeu, para ele, ser notável, ter um lugar na sociedade, é ter, então, uma pertença religiosa que lhe classifique assim. Nicodemos tinha isso. Mas estava meio borocochô, como a gente gosta de dizer no Brasil. Estava de asinha caída. Ele vai, começa a conversar com Jesus, o que é interessante. Ele vai à noite, certamente não queria ser visto, certamente estava escondendo dos amigos que poderia dizer alguma coisa. Você viu Nicodemos? Sim, ele esteve lá, ele foi atrás de Jesus. O que ele foi fazer lá? Também não sei. Certamente provocou ruídos, certamente provocou incômodo na sua comunidade, e ele não queria enfrentar isso. Ele queria ir lá e não causar um problema com ele, mas, ao mesmo tempo, ele queria ter acesso àquele homem que, de alguma maneira, ele já deveria ter acessado a mentalidade. Ele já deveria ter acesso ao que Jesus pensava.
Isso é tão revolucionário dentro do Evangelho, minha gente. Olha a conversão de Paulo. Paulo nunca esteve fisicamente com Jesus. Tanto é que havia uma confusão entre eles lá, se ele é apóstolo, se ele é isso, se ele é aquilo, não. E inteligente que ele é, ele diz, apóstolo é todo aquele que fez uma experiência do Cristo. Resolve logo o conflito. Chegou pensando. E ajudou os carismáticos do seu tempo a compreenderem que a pertença religiosa, o que de fato nos torna parentes espirituais, é o que nós experimentamos do Cristo. Ótimo. Jesus já estava provocando isso naquele momento. Não tinha nenhuma igreja fundada. Não tinha este Cristo glorificado que nós conhecemos hoje, mas tinha um homem fazendo revolução, batendo de frente com o Império Romano, batendo de frente com o poder religioso de sua época e causando um verdadeiro incômodo na sociedade daquele tempo. Nicodemos vai de curioso, ou Nicodemos vai porque já está, de alguma maneira, incomodado com essa palavra que, de alguma maneira, começou a provocar nele alguma coisa de diferente. Igual eu disse para vocês no início dessa pregação, que a palavra, aquela frasezinha curta do Monsenhor Jonas Habib, eu não sou quem Deus gostaria que eu fosse, mas eu já não sou o homem que eu era. Essa frase atingiu o meu coração, o meu pensamento, e eu sei que ela vai ficar em mim um tempo. É assim que nós somos tocados. Nicodemos chegou à presença de Jesus assim, porque de alguma maneira ele tinha tido contato com esse discurso transgressor, absolutamente transgressor ao contexto religioso de sua época. Chega e pergunta para ele, na madrugada, escondido para não ser percebido nem observado pelos judeus, ele chega e diz, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu, em verdade, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, Nicodemos, em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. E não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é também todo aquele que nasceu do Espírito. Aí Nicodemos pergunta para ele. Essa conversa deve ter soado estranha demais ao coração de Nicodemos. Como pode isso acontecer? Aí Jesus devolve o elogio, porque ele faz um elogio a Jesus. Então ele chega a Jesus reconhecendo que Jesus havia iniciado uma revolução para o seu tempo, que poderia abalar as estruturas daquelas compreensões que até então haviam norteado seus pais, seus avós, todos os seus ancestrais. E volto a dizer, aqui nessa terra, a tradição é o que há de mais sagrado para eles. Evocar a memória daqueles que andaram os 40 anos no deserto, nesse simbolismo maravilhoso, de um processo de busca de identidade. O que é mais interessante você compreender o exílio de Israel, o que mais doeu na alma deste povo, e parece que continua doendo até hoje, é o não lugar. É a experiência de um deslocamento, de ser retirado de um contexto onde antes eles podiam viver todas as suas tradições e são colocadas num lugar onde só a escravidão é a realidade. Nicodemos é herdeiro dessa história. Ele está diante de Jesus trazendo tudo aquilo que ele sabe de si mesmo. Isso é fantástico, minha gente. Eu hospedo em mim todas as memórias. Algumas eu conheço, algumas eu tenho consciência, outras não. Eu nem sei o tanto que eu sou ainda. Eu vivo uma vida inteira para poder investigar quem eu sou.
Eu gosto de dizer isso sempre, não há pergunta mais cruel do que essa. Quem é você? Ah, meu caro, levei tempo para chegar aqui. Levei tempo para chegar aqui. É o que você tem direito toda vez que alguém interroga de maneira muito pragmática. Quem é você? Eu sou a herança de costumes, eu sou a tradição, eu sou aquele que ultrapassou com outros pés, de outra forma, na memória que trago dele. É aquele que viveu a escravidão do Egito, o domínio que impediu o meu povo de impedir ser quem ele é. Nada pode ser mais desgastante à consciência humana que não ter a oportunidade de ser quem ela é. Nada pode nos fracassar mais do que ao chegar o momento da sua vida em que você descobre que você não foi coerente, que você não obedeceu àquele que você era no momento em que você fez as suas escolhas. Nada pode nos fracassar mais nessa vida do que uma consciência infeliz. Eu não amei o que deveria ter amado. Eu não perdoei o que deveria ter perdoado. Eu não andei o que deveria ter andado. Nós não sabemos quem era Nicodemos. Temos umas breves informações sobre esse homem, que era alguém que tinha um respeito, um respaldo dentro da comunidade judaica. E Jesus devolve o elogio justamente por isso. Jesus respeita a tradição que está naquele homem. Jesus em nenhum momento vai agredir aquele que chega. Ele não vai falar uma palavra sequer que possa ferir ou atentar contra a dignidade de quem se aproxima. Tu és mestre de Israel e não conheces essas coisas, Nicodemos? Em verdade te digo, nós falamos do que não conhecemos e damos testemunho do que vimos, mas vós aceitais ou não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Jesus começa a perguntar para Nicodemos, com outras palavras, muito simples. Nicodemos, o que a sua religião já fez em você? O que você foi incapaz de enxergar sendo o homem que você é? Como é que Deus interferiu na sua vida de maneira concreta? Como é que Deus estabeleceu com você um pacto até os dias de hoje? Você é um mestre em Israel, Nicodemos? Não basta ser mestre? Posso confessar uma coisa para vocês? Eu vivi no meio acadêmico até 4 anos atrás, que eu era professor na universidade. Estudei 16 anos para ser padre. Fiz mais um tempo depois, fiz pós-graduação, mestrado lá com os jesuítas. Tive a oportunidade de conhecer homens muito inteligentes, perspicazes. Um argumento linear, com princípio, meio e fim, fantástico, ou então aquele que tem um pensamento circular, que une tudo com tudo, fecha e te dá uma resposta maravilhosa. Mas a universidade me fez ver que existe uma diferença substanciosa entre ser inteligente e ser sábio. A inteligência nos dá acesso àquilo que nós podemos ver. A sabedoria nos dá acesso àquilo que é oculto. É aquilo que o meu conceito não pode apreender. Como eu dizia para vocês, a definição aristotélica de potência que há na semente. A semente tem todo o potencial de ser uma árvore. Isso é um conceito filosófico. Mas a minha filosofia, essa minha inteligência que me permite fazer argumentos lógicos e de convencer alguém de alguma coisa, não poderá fazer nada por mim se ela não estiver abraçada a uma sabedoria. É a sabedoria que nos faz reverenciar o que nós não sabemos entender. Como eu dizia para você, você faz uma experiência de um Deus finito. Sim, o seu filho, quando você pega ele nos braços, você está fazendo uma experiência de um Deus que te visita através da finitude. Eu dizia isso num poema meu. O meu pai é uma forma finita de ser Deus.
e Deus é uma forma infinita de ser homem. O meu conceito é capaz de abarcar muitas coisas. Os meus professores inteligentes me ensinaram muitas coisas. Mas eu confesso para vocês que os que mais marcaram a minha vida foram os sábios que passaram pelos meus caminhos. Foram aqueles que não tiveram tanta pressa em responder o que eu perguntava. São aqueles que usaram desse discurso que parece contraditório num primeiro momento e que parece que se encaixa muito mais dentro de mim do que respostas prontas. Me parece que nós estamos de um homem que até então seccionou a verdade, esquartejou, como se ela pudesse ser um corpo humano, ser entendido em seu funcionamento. Deus é Pai, Deus é isso, Deus é aquilo, e estabelece essas regras, essas leis, e a partir dela nós vamos viver. Mas e quando nós percebemos que o esquartejamento religioso já não nos serve? Quando nós percebemos que o esquartejamento religioso, tudo aquilo que nós estabelecemos como dogmas, como verdades, já não é capaz de mover o nosso coração na direção de um caminho que me devolve ao ventre da minha mãe? Por que ter de voltar ao ventre da minha mãe, se eu já considero que está bom tudo o que eu alcancei até hoje? Na vida espiritual, minha gente, só sobrevive aquele que sabe não ter nada todos os dias. Na vida espiritual, só sobrevive aquele que aparece diante do altar diariamente de mãos vazias. Na vida espiritual, nos encontros que Jesus realiza, você não vê Jesus exigindo absolutamente nada das pessoas que o encontram, senão ter mãos vazias. Eu fico pensando naquele rapazinho que ele encontrou, que o Evangelho chama de jovem rico. Senhor, eu já fiz Sorbonne, eu sou doutor em filologia. Como posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus deve ter olhado aquela criança. Uhum. Vai lá, meu filho. Vende o que você tem, dá aos pobres. Limpa um pouco de banheiro. Lava um pouco de louça, mesmo você tem quem faça para você. Veja que a vida é muito mais do que tudo isso que você acha ter. Em outras palavras, sabe o que Jesus diz? Eu prefiro os que não têm. Eu prefiro os que não sabem. Eu prefiro os que não podem me oferecer nada. Nicodemos, educado por uma fé que lhe fez ter orgulho de tudo que tinha, está diante de um mestre que lhe diz que é preciso não ter nada. É preciso voltar ao ventre da mãe, porque se você pegar o simbolismo deste nascimento, desse nascer de novo, nós vamos falar aqui 3 dias. Uma criança, um ser humano, a ciência nos ensina, é o ser vivo mais incompleto que nós temos. Um cavalinho nasce, dá uma cambaleada. Vocês já viram o cavalinho nascer? Já. Eu já vi muito, que eu nasci na roça. Um cavalinho nasce, dá uma equilibradinha nas 4 patas e já sai querendo saber quem é a mãe dele. E se mamar na égua errada, a mãe dele não aceita de novo. Tem que prestar bem atenção. É a inteligência dos instintos. Olha que coisa interessante. Eu sei que eu amo o meu cachorro. Posso fazer uma confissão de amor aqui, não pode? Eu amo o Luca. Aquele menininho, quando eu chego em casa, ele não sabe o tanto que eu amo. Ele me ama, mas não sabe que me ama. O amor dele é por instinto. Eu dou significado às coisas. Meu cachorro não. Eu sou o único ser vivo que é capaz de compreender o significado das coisas. E o Salmo nos diz que nós somos superiores por causa disso. Que nós somos criados e que a nossa superioridade está em justamente ser capaz de cuidar. Quantas vezes nós interpretamos essa passagem como uma vaidade, ou então nos autorizando a pegar as nossas armas para sair caçando todo mundo? Igual eu ganhei a arma do caçador aqui, gostei demais. Aquilo é muito significativo para mim. O presente que os angolanos me deram na hora da missa, aquele caçador com as flechas na mão.
Não é nenhum problema você compreender isso, a capacidade que você tem de atribuir sentido às coisas, até de se alimentar do ser vivo. Agora, joga por terra a sua pretensão de que você possa ser melhor que qualquer outra criatura. Você é mais responsável pela consciência que você tem. O dom que Deus nos dá de sermos superiores, Ele nos dá o dom de sermos cuidadores. Revolucionário isso. É revolucionário. Jesus está apresentando a este homem uma nova maneira de compreender o seu ser religioso. Nicodemos, volta para o ventre da sua mãe, meu filho. Experimente a indigência humana. Retorne à indigência, porque todos esses conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida podem ter lhe privado da sabedoria espiritual que caracteriza todo profeta. Porque não há profecia somente com inteligência. Não há profecia somente com raciocínios lógicos. Nós procuramos e nós queremos ouvir aqueles que são capazes de, com uma pequena frase, mudar o rumo da nossa vida. Nicodemos apresenta diante de Jesus um coração cansado, cansado de regras, cansado de leis, cansado de religião. Nicodemos apresenta a Jesus um coração obstruído por todos os obstáculos que uma pertença religiosa infértil pode oferecer a um ser humano. Nicodemos apresenta a Jesus o contexto de uma vida inteira passada sob o domínio de uma lei que não domou ele mesmo. Às vezes eu fico pensando que nós passamos uma vida inteira para aprender a domar quem somos. Esse é o principal aprendizado. O nascer de novo, muitas vezes, significa retomar essa indigência e aprender com ela. Quem não nascer da água e do Espírito. O que é mais interessante é que essa mesma fala que Jesus utiliza para Nicodemos, ele fala um pouco antes, pouco depois, não, é antes, pouco depois, para a samaritana. Samaritana está se orgulhando de ter o poço de Jacó. Esse poço nos pertence. A tradição me dá o direito de tirar água aqui e de saber que os meus pais mataram a sua sede aqui nesse poço. Jesus também olha para essa mulher, quebra todos os conceitos que até então ela estava ali, e é um verdadeiro psicólogo. Quem é que faz terapia? Bom, o povo está bom de cabeça aqui, hein? Ninguém fazendo terapia. Eu gosto de dizer que o bom terapeuta é aquele que escuta o que a gente não diz, porque geralmente a gente paga para contar mentira. Vai lá e fala aquela baboseira. Ainda mais eu tinha uma terapia que tinha que falar 45 minutos sem parar. O psicólogo não falava nada, sentado lá. Jesus olha para aquela mulher, escuta o que ela não diz e oferece o que ela não pede. Ela oferece água para ele. Ele já começa quebrando uma regra, conversa com uma samaritana. Jesus oferece para ela aquilo que ela não havia pedido. Ele inverte a situação. Mulher, vou lhe dizer só uma coisinha. Esta água que você toma todos os dias, que bom, está ligada à sua tradição, está ligada a tudo aquilo que você sabe sobre você mesma, está ligada até mesmo a esse repúdio que alguns têm de você. Por isso eu vim aqui. Eu estou diante de você para beber dessa água também. Aqueles que te repudiam caem por terra agora neste momento, porque eu lhe dou a oportunidade de voltar comigo ao ventre da sua mãe e encontrar a água que o seu coração realmente precisa. Quando eu falo coração, minha gente, entenda-me, é a água que lava a mentalidade. É aquela que apaga dentro de nós tudo aquilo que erroneamente convocamos para poder nos colocar num tribunal eterno, onde nós seremos sempre as vítimas, onde nós seremos sempre o território do algoz, porque nos ensinaram um Deus errado. Ou então porque separaram Deus de tudo aquilo que é vivo, de tudo aquilo que é naturalmente espiritual na nossa vida, da própria experiência do renascer,
da própria experiência de você inflar os ares diariamente. Faz aí comigo. Nasceu. Morreu. Qual vai ser o último gesto que você vai fazer na vida? Já sabe. Espero que esteja longe. Alguns que já cruzaram o Cabo da Boa Esperança estão mais próximos. Que hora será? Eu não sei. O que é fato é que eu estou o tempo todo fazendo o movimento de nascer e morrer dentro de mim. Isso para mim é a oração mais fiel, que Deus mais sabe entender. Aprendi isso com a Pete. Vinde, Espírito Santo. Sai, filho de uma égua. Quem é o filho de uma égua? É tudo aquilo que é naturalmente diabólico em nós. Eu falei filho de uma égua, porque geralmente a gente chama de filho de uma égua quem a gente não gosta, não é, né, Gilberto? O Padre Léo chamava de encardido, tudo aquilo que nos encarde por dentro. Frei Josué, você reza com o movimento do seu corpo diariamente. Você faz a experiência do renascimento de Nicodemos diariamente. Nicodemos precisava inspirar um novo tempo. Eu ouso dizer que este encontro de Nicodemos é a separação do Antigo e do Novo Testamento. O encontro da samaritana com Jesus é também a separação do Antigo e do Novo Testamento. É aquela travessia, é o novo êxodo que nós precisávamos passar, que nós precisávamos compreender, enraizados em tudo aquilo que é aqui, que aconteceu aqui neste lugar. Nós visitamos os lugares santos, esses lugares que têm a custódia cristã. Agora, me desculpe, não basta nós termos a custódia patrimonial, histórica dessas paredes. É preciso ter a custódia espiritual do que isso representa. Se essa igreja não for julgada diariamente no ventre do Espírito, nós vamos nos tornar e vamos nos limitar a ser uma instituição, a mais uma. Nós vamos perder o poder deste mestre da madrugada, que conduz os homens e as mulheres do seu tempo à experiência de um renascimento pessoal, a compreensão de um Deus amoroso que fecunda essa humanidade diariamente com valores que poderão tornar essa vida possível, essa vida mais bonita, essa vida mais harmoniosa. De um Espírito que vai poder vivificar-nos para nos devolver a esta cena. Esteja você onde você mais se identifica. Se é em Nicodemos, se é na Samaritana, o itinerário aqui de crescimento é o mesmo. É um processo de sepultamento de ilusões que tinham acerca de si mesmos, para o renascimento de esperanças que os convocavam a um novo tempo. Gente, nada pode ser mais precioso nessa vida do que nós convocarmos as pessoas a deixar de lado tudo aquilo que é desumano entre nós. Se o Evangelho deixar de provocar em nós a indignação que nos faz não querer o que é desumano, esse Evangelho não vai servir a absolutamente nada. Será apenas mais uma arma, o cumprimento de uma obrigação? Nada. Eu falei para alguns, volto a dizer, cada vez que vejo esses angolanos, esses moçambicanos, esses africanos aqui hoje, todos os anos é a mesma coisa para mim. Por que esse canto deles é tão misterioso? Por que esse canto é tão misterioso? É porque este canto reconcilia a dor e a alegria. Ao mesmo tempo que é feliz, a gente chora. Você se emociona quando eles cantam, quando eles dançam. É uma mistura de uma história, de uma tradição, de um povo que está escravizado, de um povo que está negligenciado nos seus direitos. E lamento informar vocês que não vai demorar muito, vão descobrir que nós brasileiros estamos lá explorando vocês também na hora que abrirem umas portas misteriosas de alguns bancos do Brasil. Nós teremos de pedir perdão a vocês, porque a miséria que prevalece lá nos países de vocês são porque nós temos bandidos de sobra no Brasil. Os nossos bandidos não estão satisfeitos em saquearem somente os nossos cofres, eles vão para fora. É lamentável.
se nós não colocarmos essa estrutura política neste ventre. Eu estou falando, minha gente, eu não estou falando de valores religiosos ainda não. Valores religiosos eu falo para você que pertence à minha crença. Valores religiosos eu falo a você que comunga dos mesmos ideais cristãos que eu tenho. Eu convoco os ateus a serem homens de boa vontade, a voltarem ao ventre da vida, que para mim, se nós, ateus ou descrentes, assumirmos o compromisso de retornar ao ventre da vida e descobrir que essa custódia que nós temos desta terra que é santa, coloca-nos na absoluta responsabilidade pelo outro. Emmanuel Levinas, um grande filósofo judeu, um dos homens mais complexos que eu estudei na minha vida, dizia uma coisa muito simples: o outro será sempre totalmente outro. O que é isso, pá? Está ficando louco? Uma simplicidade, desculpe-me, não quero simplificar o que ele disse. Gilberto será sempre Gilberto, nunca acessível totalmente àquilo que eu posso saber dele. Em última instância, Gilberto, quem te conhece é o Espírito do Senhor. É aquele que te habita, é o que há de mais sagrado em você, que faz você ser uma terra santa. A gente vem à Terra Santa para voltar para casa, para ter condições de valorizar os nossos ritos diários. Eu disse isso sempre. Toda vez que venho aqui, não adianta nada se vir à Terra Santa e não encontrar o santo da terra, como dizia Frei Pascal. De nada vale você sair da sua casa, fazer uma peregrinação, tirar 30 mil fotos, que você não vai dar nem conta de revelar tudo que tem. Aliás, sobre isso, gostaria de fazer uma observação. Você vai ver, quando você chegar em casa, você não vai nem lembrar muito bem de onde são aquelas fotos. Mas eu quero te fazer um desafio. Quando você olhar aquelas fotos, eu quero que você se lembre de uma coisa. O que eu rezei quando eu estava aqui? O que foi que aconteceu comigo quando eu entrei aqui? Ou eu só tirei foto? O que Deus me permitiu viver quando eu entrei naquele lugar? Hoje, Deus precisa nos julgar no ventre de volta. O catolicismo precisa ser recriado. O cristianismo, vou além. O cristianismo precisa ser recriado. Parece que é lugar comum, todo mundo está falando isso. Papa Francisco está julgando a igreja no ventre de novo. Voltando lá no Gênesis, lá na recriação. Papa Francisco está julgando a igreja dentro do cenáculo. Olhe para quem você é. Veja a sua identidade. Cuidado. Cuidado, porque nós estamos colocando um Cristo tão glamorizado, tão chique, tão elaborado, que nós estamos nos distanciando deste encontro que Jesus fez com Nicodemos, quando, na verdade, o nosso encontro com Deus não carece das catedrais, ele precisa só de uma madrugada e a nossa verdade. Foi assim que Deus me achou. Eu já era católico há muito tempo, mas Deus me encontrou numa madrugada. Eu era um seminarista, estava vivendo uma vida absolutamente incoerente àquilo que eu havia escolhido para mim. Era madrugada, eu não dormia há muito tempo. Há quase uns 2 meses eu estava praticamente sem dormir, porque quando nós não estamos confortáveis em nós mesmos, a primeira coisa que acontece é perder o sono. E como naquela época ainda não tinha Rivotril, eu nem sabia que isso existia, senão eu já ia colocar na caixa d'água para alimentar a comunidade. Era eu e minhas angústias. Era eu e a experiência do meu passado. E eu me lembro, minha gente, eu tinha o hábito de levar uma garrafinha de água mineral para o meu quarto. Fazia sempre um movimento muito pequeno de um corredor, pegava a água lá no bebedouro, chegava lá, enchia, voltava para o meu quarto. Isso eu fazia várias vezes de madrugada. Às vezes dormia 2, 3 horas por noite, era período de faculdade, aí aproveitava para estudar, tentar esquecer os erros que me agulhavam, a minha incoerência. E naquela madrugada, quando eu estava com a minha garrafinha de água, bem isso aqui.
Aí, de repente, um ser humano me abraçou. E fez uma pergunta absolutamente simples. Uma pergunta que eu nunca escutei nem do meu pai. Porque meu pai tinha dificuldade de dizer o carinho, de falar e de agir. Eu estava acostumado em ter um pai que me amava assim, que os olhos lacrimejavam, porque eu sou chorão igual a meu pai. Meu pai chorava com uma facilidade. Eu escutei uma frase que até então, como filho, não tinha escutado de ninguém. Me abraçou assim, segurou naquela garrafa de água e falou assim: o que meu menino tem, gente? O que meu menino tem? Que eu voltei, era o Padre Léo. Um dos homens que eu mais admirei na minha vida. Um dos homens que eu mais... E eu não tive coragem de dizer a ele o que eu tinha. Porque, na verdade, ali existia uma inadequação com a linguagem. Eu não tinha. Eu era vazio. Eu não sabia sequer iniciar a frase. Eu não sabia sequer iniciar aquela confissão. E como bom terapeuta é aquele que escuta o que a gente não diz, o Léo fez comigo o mesmo que Jesus fez com Nicodemos. Ele me devolveu ao ventre de um Deus amoroso que nunca me permitiria, a partir daquele momento, julgar quem quer que seja pelo pecado que ostentava. Eu acho que naquele momento, Pet, isso que nós chamamos tanto de batismo no Espírito aconteceu comigo. Porque eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Com um homem que não me dizia nada, apenas fazia isso na minha cabeça. Isso não é muito comum entre nós padres. Não é, Padre Reginaldo? O seminário é um dos lugares mais áridos que a gente pode conhecer na vida, pela própria distância natural que às vezes a vida vai colocando entre nós. A gente vai ficando... A gente se desumaniza muito se a gente não cuida. Aquele homem foi colocando dentro de mim, era como se ele me restituísse um direito, o verdadeiro pedagogo, me segurando pela mão, me conduzindo a uma identidade que eu não podia perder. Na verdade, eu namorava uma moça naquela época, escondido de todos. Vou confessar para vocês o meu pecado. E estava muito... Era uma vida muito dupla, sabe? Dupla demais. E uma moça interessante. Lá pelas tantas, sem eu dizer uma única palavra, ele fala assim: não se preocupe não, rapaz. Ela pode ser a mulher da sua vida. Eu falei: meu pai, eu, religioso já consagrado com os votos, ouvindo do meu padre, amigo, formador, que até então eu tinha medo de dizer isso para ele. Não se preocupe, não. Não é assim que ele falava? Quem ouviu muito Léo? Ela pode ser a mulher da sua vida. E se for, você vai me mostrar quem é. Se for feia, não deixa não. Minha gente, naquela hora eu descobri o que significa ser amado na continuidade do que o Léo me disse. Pode ser a mulher da sua vida, ou pode ser a oportunidade em que Deus vai de fato selar o seu coração para você ser padre, Fábio. Porque nós precisamos de padres que saibam amar. Nós precisamos de padres que não tenham medo do amor. Nós precisamos de homens consagrados que tenham passado pela experiência de serem apaixonados. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta,
deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Eu não sei quando é que eu comecei a ficar padre. Em que momento da minha vida eu, de fato, experimentei a vontade de ser quem eu sou hoje. Porque eu sou muito feliz, eu sou muito realizado na minha missão. Ninguém nunca me viu fazendo passeata para querer casar. O povo é que fica preocupado com o nosso celibato, né? Eu nunca vi uma procissão de padre, não queremos casar. Não. A sociedade fica incomodada com a gente. Me sinto confortável dentro das minhas escolhas. Às vezes me sinto inadequado dentro de algumas maneiras de pensar, mas vou articulando como posso. O mundo não é perfeito, não é perfeito para você. É perfeito para você, Pepe? Tudo se encaixa perfeitamente? Não. Todos nós precisamos descobrir, como dizia Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser quem a gente é. Tem sabor e também tem muita luta. Eu não sei quando é que eu comecei a ser padre. Eu sei que o momento em que eu deitei no chão para receber o ministério sacerdotal pelas mãos do meu querido Dom Taveira, eu sei que ali foi apenas uma parte do processo. Eu sacramentalmente fui ordenado ali. Mas se eu não deito diariamente no chão da minha vida, o meu sacerdócio perde o sabor. Para mim. E o dia que o meu sacerdócio perder o sabor para mim, eu não tenho mais nada para falar para você. O dia em que eu perder a graça de ser renascido pelo Espírito, porque isso é vivificar. O que é o Espírito Santo, minha gente? Vamos olhar para a criação. O Espírito é tudo aquilo que sopra vida. É aquilo que faz ficar em pé. Eu preciso estar vivificado. A ânima, essa palavra que significa justamente isso. É o que dá o sustento, é o que anima a minha alma, é minha ânima. Eu estou animado diariamente para ser quem eu sou. Isso é vida no Espírito. Eu não perder a alegria, a satisfação de ser quem eu sou. Eu renovar diariamente no chão da minha história. Jesus diz a Nicodemos: não queira compreender as coisas eternas se antes você não tiver disposição de lidar com as questões humanas. Não queira compreender a eternidade se lhe falta disposição de compreender tudo aquilo que é térreo. E você se surpreenderá por perceber que quanto mais espiritualizado a gente fica, menos distâncias haverá entre o céu e a terra. E aí você vai descobrir que buscar as coisas do alto não é para cima não, meu caro. É um mergulho na humanidade diária, nos fossos da sua humanidade, naquele lugar que nem sempre você acessa pelo conceito, mas você vai acessar por tudo aquilo que é simbólico em você. É a hora que você vai levantar na madrugada da sua vida, com sua garrafinha de água mineral e sua vergonha, as únicas coisas que talvez você tenha. É o momento em que você não tem nada, é o momento em que você não pode oferecer nada. É ali que Deus acontece no coração de uma pessoa. Leia os evangelhos e você vai abrir mão de toda e qualquer pretensão de vaidade espiritual. Leia os evangelhos, mergulhe no coração dos evangelhos, veja os encontros que Jesus realiza. O tempo todo ele dá preferência aos que têm mãos vazias. Como na cena de um filme lindo, assisti há muitos anos atrás. A mulher quer ser uma grande escritora. Larga sua vila no interior da Inglaterra, vai para Londres e tenta uma carreira como escritora. Tudo dá errado na vida dessa criatura. Tudo dá errado. Ela queria escrever histórias de terror e os editores nunca querem as histórias dela. E quando ela foi embora, ela precisou abrir mão daquele namoradinho que toda pessoa tem na sua aldeia, sabe? Que é mais ou menos predestinado desde muito jovens, desde muito criança. Foi a última pessoa de quem ela se despediu na estação. Alguns anos depois, eu não sei, 5, 6, o tempo que ela tentou estar em Londres, e tudo deu errado na vida daquela criatura, ela resolveu voltar para casa.
E quando ela desce na estação de sua aldeia, quem estava lá? Aquele que havia se despedido dela. Ele com sua carinha de satisfeito, ela não muito, que afinal de contas trazia um fardo de fracasso para ter de administrar. E os dois começam uma caminhada silenciosa, ela com sua mala de couro, espremendo ali tudo o que não cabia na mala, todas as experiências vividas. Viajar é difícil, né? Fazer caber os nossos símbolos, os nossos significados naquilo que a gente traz, não cabe. A vila inteira exprimida numa mala de mão e aquela mulher caminhando pela estrada. E ela começa a contar para ele: fui, nada deu certo. Estou voltando de mãos vazias. Aí ele para, cena final, uma fotografia linda, ele se volta para ela, pede a mão dela, segura assim: suas mãos estão vazias? Ela: sim. Não estão mais. Não estão mais. Eu digo que a gente passa pela vida de muitas pessoas, e nós seremos religiosamente lembrados quando nós oferecermos ao que está com as mãos vazias alguma coisa para complementar, uma outra para segurar também. Se nós quisermos marcar a estrutura do mundo com o nosso cristianismo, sejamos especialistas em perceber os vazios, sejamos especialistas em perceber as fomes, e não tenhamos medo da transgressão que o amor pode nos provocar. Sim, essa transgressão interior que lhe faz fazer o certo quando tudo parece ser errado. Da mesma maneira como Jesus curava em dias de sábado, a única lei que de fato pode prevalecer no coração do cristão, está escrito em Paulo, é a lei do coração. É essa lei interior, é a ação do Espírito nos vivificando e nos conduzindo diariamente a um caminho de verdade, a um retorno, a um êxodo. Eu preciso partir diariamente da escravidão das minhas estruturas. Eu tenho estruturas escravizantes o tempo todo a serem vencidas. Os outros me imaginam. Você, quantas pessoas te imaginam? Isso é um exílio. E aí você tem que viver. Olha, minha querida, pare de me imaginar, eu tenho o direito de ser quem eu sou. Cai por terra a escravidão. Dizer a verdade. Ter coragem de sair à caça de sua verdade pessoal. De nunca permitir que o mundo, essa estrutura mundana, tantas vezes nada afeita à produção artesanal, como nós dizíamos no início dessa pregação, que me aparta de mim mesmo, que me coloca cada vez mais num rolo compressor que não me leva a nada, uma urgência, uma agenda que não para, uma estrutura corrida que não me permite saborear a vida que eu tenho. Volta para casa, desacelera esse coração, seja capaz de perceber os que estão de mãos vazias. Às vezes nós criticamos tanto a faixa de Gaza, achamos um absurdo essas pessoas não conviverem, não resolverem os seus conflitos. Cria vergonha na cara e resolve a faixa de Gaza que você tem dentro da sua casa. Eu crio vergonha na minha cara, Padre Fábio, resolva a sua faixa de Gaza. O mundo só é possível quando particularizado. As estruturas só podem ser transformadas quando nós assumimos as pequenas partes que nos cabem neste grande conflito. Nós estamos num território de conflito, sim, mas se eu não tiver autoridade afetiva para resolver os conflitos que me são próprios, pessoais, eu não tenho o direito de apontar o dedo para o nariz do mundo, não. O meu cristianismo, a minha ação, essa ação do Espírito em mim, me mobilizando diariamente, me devolvendo ao ventre da vida. Minha gente, o Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes, aconteceu na vida dos discípulos no momento em que eles viram e experimentaram o resultado. A dinâmica da vida é a ressurreição. E a ressurreição só é possível aos que estão mortos, aos que são capazes de reconhecer a parte morta de sua estrutura pessoal que precisa hoje ser vivificada, precisa estabelecer e receber um novo sopro. Não tenha medo. Você vai voltar para casa,
a vida vai estar absolutamente como você deixou, ou um pouco melhor. Porque às vezes quando a gente sai, a casa da gente fica melhor. Às vezes a gente tem uma pretensão de que, nossa, meus filhos vão sentir tanto a minha falta. Vão nada. E a distância faz bem aos que se amam. De vez em quando precisa dar uma distanciadinha. Só não pode ser demais, senão o outro descobre que ele vive sem você. Tem que ser bem medida, não é? Não se ausente demais da minha vida, que eu posso perceber que eu vivo absolutamente bem sem você. Então a distância para os amantes, ela tem que ser medida. Volta para casa. Seja capaz de olhar os que estão de mãos vazias. Leve o Espírito a eles. Não queira ensiná-los muitas coisas. Não queira dizer a eles aquilo que você viu aqui. Permita apenas que eles sintam nos seus olhos que alguma coisa aconteceu aqui. Não queira dar nome ao que você viveu na Terra Santa. Não queira dar nome à sua experiência. Só permita que o Espírito vivifique a sua alma, o seu corpo, os seus olhos, para que quando a sua família olhar para você, ela diga: Nicodemos, é você? Voltou? Sim. Devolvidos à origem que temos. O Espírito disponível para mim, para você, para nos tornar pessoas melhores. E se um dia, minha gente, essa para mim é a mensagem de Pentecostes desse ano. Se um dia a gente estiver sabendo viver bem as questões terrenas, a gente se reúne de novo para falar das questões do céu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz deu-me um coração adorador. CançãoNovaPlay.com. Assine já!